Salve, galera! Eis-me aqui mais uma vez, né? Alguns cientistas dizem que a ocitocina, o hormônio do amor, é um dos hormônios mais importantes para o corpo humano. Eu até acreditaria se o maior cientista de todos os tempos não tivesse dito que a ocitocina, o amor, é a coisa mais importante, é mais importante até mesmo do que a própria vida. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, a palavra diz, que Deus é amor. Então, eu não tenho dúvida, o amor é o hormônio mais poderoso que nós temos no nosso corpo. E é sobre esse assunto o que eu vou discorrer hoje. Meu nome é Jair Rosa, mentor físico e espiritual, e eu ajudo pessoas a emagrecer, a recuperar seu vigor e sua disposição através da Bíblia. Vamos lá. Bom, já vai aproveitando, deixa sua curtida, deixa seu comentário e me siga nas redes sociais. Eu tenho dicas valiosíssimas para a sua vida, para a vida da sua família e realmente eu faço isso por amor, por um propósito. Então vamos lá para o conteúdo. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão. E eu creio nisso até mesmo pelo fato dos hábitos, do comportamento das pessoas. Então vamos lá, eu vou discorrer alguns versículos bíblicos, depois eu vou dizer um pouco sobre o que seria o amor, que seria a ocitocina na base científica, e vamos fazer as comparações e por que as pessoas vão se esfriar realmente e já estão se esfriando no amor. Isso muitas vezes inconscientemente, né? Em João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Digamos que a pessoa que tem medo, a pessoa que está atormentada, ela não é aperfeiçoada. Então, quer dizer, o amor é aperfeiçoado, o amor é construído. Nós construímos dia após dia com comportamento, com atos, com alimentação, com algumas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia para que o amor seja edificado em nós. É exatamente isso, o amor nós temos que produzir, criar. Até mesmo antigamente as pessoas se casavam com pessoas estranhas e elas tinham que construir ali o amor. Jesus deixou um mandamento como se fosse um mandamento master, né? Fala assim, é exatamente isso que eu quero. Vocês vão amar Deus e o outro mandamento que é igual a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Então ele fala assim, amar o próximo como a ti. Então, digamos que ele espera que nós nos amemos primeiro. Então, o que seria nos amar? Seria os cuidados que nós temos com essa máquina, com esse corpo. Então, desde que você não esteja se amando, você esteja cheio de enfermidade, cheio de cansaço, de fraquezas, é assim que você vai estar amando o seu próximo, porque a palavra diz que você ama o seu próximo como a ti mesmo. Bom, como eu disse, o amor ele pode ser crescente ou decrescente. Nós devemos construir o amor, mas também podemos desconstruir. E é por isso que a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. Não vai se esfriar por causa de guerra, por causa de drogas, por causa de bebida alcoólica, por causa de nada. Porque o amor é individual, cada um tem o seu. Então você sabe que você tem que ter seus cuidados para que ele cresça. Então ele pode crescer ou ele pode afundar, cada vez ficar menor. E é um hormônio que eu digo, ele é comparado com a própria vida. Bom, vamos lá. Vamos falar algumas coisas que acontecem com a pessoa quando ela está com o seu hormônio da ocitocina baixo. Isso acontece quando a pessoa já está com vários hormônios baixos. A serotonina, a endorfina, dopamina. Então, esses hormônios, o testosterona, esses hormônios vão fazer com que o hormônio da ocitocina também não produza da forma correta, porque é tudo produzido pelo seu corpo, certo? Até mesmo já tem base sintética para que nós possamos, de forma externa, receber ocitocina, testosterona e outros hormônios. Então, o que pode aumentar, fazer com que esse hormônio ocitocina seja construído em nós? Vou colocar algumas coisas básicas, mas são diversas coisas, né? Primeiro, o olhar, o abraço, o aperto de mão, o beijo, o carinho, o toque. Aí tem alimentação, atividade física, jejum. E dentro da alimentação eu digo mais, as frutas consideradas pela biologia, pelos naturalistas, que realmente
é um alimento que faz com que nós ficamos doce, né? Então, eu acredito que comer bastante frutas é bom para que produza um pouco mais. Não só isso, tá? Essa série de outras coisas, que nem o jejum, a oração, a gratidão, a, 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 o propósito, tudo isso vai promover em nós a ocitocina. Agora, vamos lá. Existe uma passagem na Bíblia que ele fala sobre um corpo que pode ser o corpo de Cristo, pode ser o corpo da igreja ou pode ser o nosso corpo. Eu digo que ele se refere aos três, tá? A Bíblia é um livro muito sábio, né? Ele diz assim, ó. Efésios 4,16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos várias palavras que o final chega no amor. Então são várias coisas que nós perseveramos, que nós mudamos, que nós criamos, que nós construímos, que vai produzir o amor. O próprio Espírito Santo tem ali domínio próprio, benignidade, enfim, e no final é o amor, para construir o amor. Então, o amor, ele é construído com várias coisas que nós temos que fazer para que nós não só construímos, nós como se fosse um prédio sendo edificado. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, que seja um corpo bem ajustado e consolidado. Ele parece estar falando de um corpo físico. Digamos que seja o corpo de Cristo. Nós somos pequenas células no corpo de Cristo. Então, nós somos essas células. E todos eles têm que estar desse jeito. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Digamos que se você fosse corpo de Cristo, para edificar esse corpo na pureza, você teria que estar com o seu corpo intacto. Que nem lá em Romanos 12, onde você se apresenta o seu corpo para o sacrifício santo e agradável. Desse jeito, um corpo bem apresentável, um corpo sem doença, sem indisposição, um corpo na sua melhor versão, digamos assim. E aonde nós podemos falar também esse mesmo corpo sendo o nosso corpo, um corpo segundo uma justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quer dizer, ele fala, tem que ter um corpo funcionando, com seus funcionamentos, tudo imperfeito, tudo na perfeição, para que você tenha um crescimento em amor. Bom, é isso que eu entendo. A Bíblia diz também assim, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado. Pensa, o amor é uma parada muito louca, como o apóstolo Paulo falou lá, que era mais poderoso do que a própria vida. Não faz sentido a própria vida se não existir amor. Então, e aqui se refere que Deus, o próprio Deus, é amor. Então, o amor é o vínculo da felicidade, da alegria e da saúde. Resumindo, aquele que deixa baixar a ocitocina, o hormônio do amor, com certeza ele vai padecer nesse tempo. Detalhe, a Bíblia, o Evangelho, o vínculo do próprio Evangelho é o amor. Então, é isso que eu quero tentar mostrar para as pessoas, eu tento mostrar para as pessoas a importância dos cuidados com o próprio corpo, para que você cresça em amor. Analisa friamente as pessoas que estão debilitadas, que estão com os hormônios baixos, não só o hormônio da ocitocina, mas o testosterona. Ela não produz endorfina, serotonina, dopamina. Então, quer dizer, o corpo era para estar produzindo esses hormônios, para que você realmente viva todo o potencial que o corpo tem. Temos outros hormônios também, mas eu estou falando esses hormônios que vai te dar prazer, alegria, vigor, disposição. Bom, o meu objetivo nesse vídeo é mostrar claramente que o hormônio é uma base química que funciona no nosso corpo devido ao funcionamento perfeito do corpo, não só esse hormônio, como todos os outros. Porém, se você não estiver fazendo o que convém, o que faz produzir esse hormônio no seu corpo, com certeza você vai perdê-lo, ele vai cada vez ficar mais baixo.
E isso que as pessoas vêm fazendo, as pessoas não vêm perdendo somente o hormônio da ocitocina. Quando você já está perdendo esse hormônio, é porque você já está perdendo outros hormônios também. É porque você já está acometido por outras coisas. Bom, vamos lá. Quando você perde a ocitocina, você perde a vontade de relacionamento, de se relacionar com pessoas. Então você prefere a solidão, prefere aquele afastamento social. Bom, aí vem também as depressões. Temos muitas pessoas depressivas tendo em vista a apatia, a falta de vontade pela vida, a indisposição e todas essas coisas que nós sabemos que os distúrbios mentais. Bom, aí temos também a ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida, mas não viver o tempo todo com ela. Não acordar e passar o dia inteiro se martirizando pelo futuro ou então voltando ao passado. Não, não tem que ser assim. Nós temos que viver o presente. E por fim, o medo, né? O medo é onde cai naquela palavra. Logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Logo aquele que tem medo, eu digo mais ainda, aquele que tem medo é presa fácil para o inimigo. E hoje nós temos muitos irmãos doentes. E o irmão doente, ele tem medo. O irmão que está acometido por várias doenças, doenças que os médicos, que a ciência não tem capacidade para descobrir, ele tem medo. Porque ele acaba sendo desenganado. Os médicos não têm capacidade para saber. O único que conhece a complexidade do corpo humano é o Criador. Então, o amor não se esfriará da forma que as pessoas pensam. É individual. Você vai fazer seu amor se esfriar em você, por quê? Porque você não está fazendo o uso devido da máquina mais perfeita que o Criador te proporcionou. Você está destruindo, é a autodestruição do próprio corpo, a autodestruição dos hormônios, é a autodestruição da própria vida. Então, se a ocitocina não tiver mais em você, você praticamente não tem mais o prazer pela vida. Bom, se essa mensagem faz algum sentido para essas pessoas que não estão cuidando do corpo, mande para esses pastores, líderes de igreja, porque esses homens, eles são referência para uma igreja inteira. Essas pessoas se espelham na sua liderança. Por isso que nós temos tantas pessoas fracas e doentes na igreja. Por isso que nós temos um exército do Senhor fraco, não jejua, não tem força. Eu não sei nem como o Senhor olha lá de cima e vê o seu exército. Quando fala em jejum na igreja, parece estar falando um palavrão. É uma heresia. As pessoas não jejuam. E quem não jejua não tem domínio próprio. E para ter domínio próprio tem que jejuar. E aí, como é que faz isso? Pessoal, essa é a minha mensagem, porque muitas pessoas falam que eu estou preocupado com o corpo. Cara, se você entendesse que tudo vem daqui, a necessidade do espírito aqui, a pureza para que você tenha um relacionamento espiritual está aqui, não está em outro lugar. Não é tudo inanimado, não. É um corpo aqui que sente dor. É esse corpo aqui que você tem que maltratar e não maltratar ele de doença, não encher ele de doença pelas comidas. Tem muita coisa errada acontecendo no evangelho. Temos igrejas lotadas de pessoas doentes. E não tem que ser assim.